A graça e a paz aos irmãos. Amém? Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, antes de começar a fazer a apresentação dos slides, que nós montamos um slide para apresentar para os irmãos, para a gente ter uma noção um pouco mais sobre esse contexto lá no Amazonas, né? E no decorrer da apresentação do texto, nós vamos ver algumas coisas sobre esse texto que nós vamos ler. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto: portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mas não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Então, meus irmãos, nós fomos para o Amazonas, mais precisamente para a cidade de Pauini, uma cidade do interior do Amazonas. Fica bem distante da capital, Manaus, para a gente ter uma noção de barco, que lá todo o Amazonas, as cidades são à beira de rios, então só se viaja de barco, né? Então, de Pauini, só para a gente ter uma noção, de Pauini a Manaus, são em média de 10 dias de barcos. É um pouco distante, são muitos quilômetros de viagem, mas Pauini fica mais ao oeste do estado, fica mais próximo do estado do Acre do que mesmo Manaus. E Pauini é uma das cidades mais pobres do Brasil, ela está entre as 30 mais pobres do Brasil. E com isso também Pauini está localizada no Médio Purus, ou seja, tem um rio, um grande rio chamado Rio Purus, que ele nasce no país de Peru e desce para encontrar com o Rio Solimões, próximo de Manaus. E tem as divisões, o Alto Purus, Médio Purus e Baixo Purus. E Pauini está localizada no Médio Purus. Tem média de 22 mil habitantes, metade da população mora nos interiores, né, nas comunidades, como chamamos de comunidade. As comunidades são formadas em média de 9 famílias, 20 famílias. As maiores são em média de 35, 40 famílias. E todos moram à beira do rio. Tem o rio principal, o rio Purus, mas também tem os rios menores, que são chamados de igarapés, que também tem muitas comunidades que moram nessa situação, né? E porque a MEAP, na pessoa do pastor Eduardo, foi trabalhar no rio Purus, e também toda a instituição MEAP, né? Foi trabalhar no Rio Purus porque, depois de feito uma grande pesquisa no Amazonas, em toda a região amazônica, o Rio Purus é um dos rios menos evangelizados do Amazonas, onde tem menos a presença de missionários. É tanto que a MEAP foi para lá justamente nesse intuito. A MEAP, não sei quantos já ouviram falar da MEAP, é uma missão evangélica de assistência aos pescadores, que surgiu em São Paulo, trabalhou em toda a costa do Brasil, e quando concluiu toda a costa do Brasil, decidiram entrar na região amazônica, e decidiram ir para o Rio Purus, onde é o rio menos evangelizado. Tem outros rios, como o Rio Juruá, a MEAP também já enviou um missionário para lá, só que é bem mais recente, e lá nessa região do Purus, a MEAP já se encontra em média de 4 a 5 anos, e foi justamente lá onde o missionário Eduardo decidiu ir trabalhar. E no Rio Purus,
tem não só a dificuldade de a menor quantidade de missionários na localidade, como também a dificuldade de se chegar lá, né? Tanto que para nós chegarmos lá, precisamos ir para o Rio Branco, para o estado do Acre. Do Acre, precisamos pegar um carro até uma cidade no Amazonas, chamada Boca do Acre, que fica à beira do rio Acre, ao encontro do rio Acre com o rio Purus. E de lá precisamos pegar uma embarcação, que é chamada de expresso ou de voadeira, é um barco, um bote de alumínio com um motor muito bom, muito potente, para se chegar até Pauini. E só nesse trajeto de barco se gasta em média de 8 horas de viagem. Então, uma dificuldade enorme para se chegar, né? Muitas horas de viagem para se chegar até Pauini. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Continuar na apresentação dos slides, o que a gente fez ali em Pauini, eu quero aqui externar a minha alegria de estar aqui, né, na minha igreja, na nossa igreja, né, junto com os irmãos. Foram momentos muito bons ali em Pauini, mas a gente sente falta da nossa igreja, às vezes, dos irmãos, né? Às vezes, quando estávamos na cidade, assistíamos o culto, mas não era todo final de semana, porque a gente tinha que estar nas comunidades. Mas é diferente, muito diferente da gente estar assim, olhando, né, presencial. E é uma alegria poder estar aqui, é uma alegria poder retornar à nossa igreja, né? É uma alegria rever o pastor Sérgio, louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, dessa igreja, de todos, por estarmos aqui novamente. Amém? E a gente vai dar continuidade apresentando o que fizemos lá no Amazonas, junto com a equipe, né, de missionários que já estão lá na liderança de Eduardo e Donária. Se vocês observarem aí essas fotos, são muitas fotos, são muita coisa, não tem como relatar tudo, né, aqui hoje, mas observem aí nos slides, nós temos ali aquele barquinho azul, que era o barco que nos levava da cidade até as comunidades ribeirinhas e indígenas, né? Esse barco, ele é um barco casa. Ele tem cama, ele tem banheiro, ele tem o básico de uma casa, né? Para que a equipe toda da MEAP, porque éramos em 4 famílias, e lá agora só tem 2 famílias, porque Eduardo e Donário estão aqui, porque vieram cuidar do Pedrinho, e nós que retornamos para resolver algumas coisas. Ali nós temos a Silane, que é a esposa do Jaime, que é o casal de missionários indígenas, né, que moram lá e que acompanham a comunidade chamada Cacuri, que já tem a plantação de igreja lá, tá bom? Eles vivem dali, dá para vocês verem, da pesca, né? Da caça, que não tem ali, mas eles vivem da caça também, da agricultura ali, a mandioca. Tem que ter a farinha e o peixe. Se não tiver, não tem mais nada, né? E ali somos nós, assim que chegamos lá em Pauini. Pode passar. Pronto, trabalho de plantação de igreja. O casal Eduardo e Donária, quando foram para lá, começaram a evangelizar, pegar a amizade de alguns moradores. Eles começaram a trabalhar, começaram pela comunidade Vila Dedé. Hoje, Vila Dedé tem em média de 36 famílias, entre 36 e 40 famílias. Depois de Vila Dedé, eles começaram a trabalhar em Cacuri, que é a aldeia indígena, tem em média de 16 famílias. E depois eles começaram a trabalhar em uma região onde tinha algumas comunidades, umas próximas das outras. São Pedro, Nazaré, Estirão do Humaitá, Humaitá e Praia de Humaitá. Era um trabalho de visitação, de evangelismo. Com o tempo, eles conseguiram fazer cultos na comunidade Humaitá.
às vezes variava Humaitá e Praia de Humaitá, mas com maior foco em Humaitá. Eles tinham o desejo de plantar também ali uma igreja. Só que tem uma grande resistência, nessa região tem uma grande resistência sobre o Evangelho, porque a grande maioria das comunidades são católicos ou eles não têm religião nenhuma, né? Então foram feitos trabalho aos poucos. Louvado seja Deus, foi alcançado um casal na comunidade São Pedro, foi alcançado um casal na comunidade Estirão do Humaitá, uma família em Humaitá e uma família em Praia de Humaitá. Então ficou um negócio bem desblocado e eles não tinham assim, um trabalho tão efetivo para que pudesse plantar uma igreja ali, mas tem o ponto de pregação para que pudesse alcançar mais vidas a partir dali, né? E aí, nesse slide, nós temos a comunidade Cacuri, a comunidade indígena. E nessa comunidade em especial, Deus tem feito grandes coisas nessa comunidade. Quando foi feito o primeiro projeto missionário da aliança entre os ribeirinhos, foi feito visando a comunidade Vila Dedé, por ser uma comunidade grande, uma comunidade com bastante família. Mas a comunidade Cacuri, que é próxima, de barco são em média de 5 a 10 minutos, um dos líderes dessa comunidade falou: não, vocês precisam ir na nossa comunidade também, vocês precisam levar o evangelho para lá também. E aí o Eduardo e a Donária, Cacuri não era o foco principal no início, né, porque só era o casal, Eduardo e Donária, não tinha companheiros de missões. Então, a princípio, Cacuri não estava no foco dos missionários, mas como esse líder desejou que eles fossem para lá para levar o evangelho, então Eduardo e a Donária passaram também a visitar, a pegar amizade, a evangelizar. E justamente a esposa desse líder, o seu Antônio Olavo, a esposa dele, a dona Rosa, já tinha ouvido o evangelho, já tinha uma turma de irmãos, um grupo de irmãos que já tinha ido lá, já tinha pregado o evangelho, ela já tinha se convertido, a filha dela também, a Elisângela, tinha se convertido, mas não sabemos qual o motivo, essa equipe de missionários tiveram que sair de lá e ficaram sem a presença do evangelho por um longo período de tempo. Mas mesmo assim, a dona Rosa não se desviou do caminho do Senhor, esperando no Senhor que voltasse um dia uma equipe de missionários. Foi justamente o que aconteceu, né, com o Eduardo e a Donária. E a partir dessa família, pouco a pouco, muitos foram ouvindo o evangelho e aos poucos foram aceitando o Senhor. Lá em Cacuri tem uma história muito linda. A comunidade, os homens, eles viviam embriagados. Tudo que conseguia, tudo que eles produziam, que eles vivem da extração da castanha, do açaí, da pesca, eles vendem muito peixe. Então, tudo que eles produziam, eles consumiam em bebida. As esposas ficavam com as crianças, passavam fome, havia muita discussão, tanto que em alguma dessas discussões houve uma separação do relacionamento entre o pessoal de Cacuri e o pessoal de Vila Dedé. Houve uma tragédia muito grande lá e por muitos e muitos anos essa comunidade vivia separada justamente por conflitos que existia causado pela bebida. E com a chegada do evangelho, a dona Rosa voltou para os pés do Senhor, a sua filha também voltou, o esposo aceitou o Senhor Jesus, o seu Antônio Olavo, enfim, uma pequena quantidade de pessoas naquela comunidade aceitaram o Senhor e Deus foi transformando, mudando a realidade daquela comunidade. Vidas se renderam ao Senhor, mudaram de fato as suas vidas com relação ao relacionamento com as suas esposas, com os seus filhos, com o seu próximo, passaram a adquirir confiança novamente dos seus vizinhos. As crianças que antes não podiam mais estudar em Vila Dedé, porque naquela região a escola de ensino médio só tinha em Vila Dedé, lá só tinha somente o ensino fundamental, e a partir disso aí foi que voltaram a ter as aulas de ensino médio lá em Vila Dedé, somente depois da transformação do Evangelho. E Deus continua fazendo maravilhas.
Na primeira foto que nós temos aí, na parte de cima, foi um culto. Logo assim, quando nós chegamos, os cultos eram realizados à noite e aos escuros, porque lá não tem energia elétrica. Nas comunidades não se tem energia elétrica. A comunidade que tem energia elétrica é porque tem um motor gerador, gerado a diesel, né? Às vezes a prefeitura doa o gerador para as comunidades, mas não são todas as comunidades que têm. Então, lá em Cacuri, não se tem gerador. E aí os cultos eram feitos aos escuros, os irmãos tinham o seu candeeiro a diesel, usavam lanterna e tudo mais. E mesmo assim, Deus continuava salvando pessoas, independente da situação, independente das circunstâncias. Nós começamos também com um trabalho, assim que nós chegamos, Eduardo e Donária começou com um trabalho de escola bíblica, que no caso é a segunda foto, e a gente via que tanto os irmãos que já tinham aceitado ao Senhor, quanto aqueles que ainda não tinham aceitado, tinham o desejo de aprender mais. É tanto que a dona Rosa falou, não, essa escola está acabando muito rápido demais, é só 1 hora, quando a gente começa a aprender as coisas já está acabando, tem que durar mais tempo aí. E aí a gente via o desejo daqueles irmãos de aprender, né? E quando chegamos, a construção da igreja já tinha iniciado, só tinha a cobertura, só tinha somente a estrutura toda de madeira, mas não tinha nada concluído, não tinha parede, não tinha piso. Quer continuar? Quer só acrescentar que é lindo de ver os irmãos ali, nessa comunidade especificamente, embora morando à beira do rio com tanta água, mas tem muita sede, mas é sede da palavra do Senhor. O tempo que a gente passava lá, dando estudo bíblico, queridos, era pouco. E a gente tinha que cumprir o tempo, às vezes ultrapassava por conta das outras comunidades, tinha que voltar para dar estudo na outra comunidade. Eles ficavam tristes, eles queriam que ficasse mais para ouvir a palavra do Senhor. E isso, em cada dia mais, encantava, puxava a gente para que a gente ficasse na comunidade. Assim, a necessidade, a princípio, que a gente observa lá, de missionários, é grande demais. É muito grande. Você querendo ficar em uma comunidade para acompanhar, para discipular, para dar estudo bíblico, e, ao mesmo tempo, tendo que ir para outras, para também fazer a mesma coisa, de apertar o coração. E aí a gente vê ali que não tem bancos na igreja, não tem cadeira, nem naquela foto de baixo. A igreja fica cheia de gente sentada no chão, todos muito atentos a ouvir o evangelho, a pregação da palavra. E não tem coisa mais gratificante de que você vê esse povo sedento de aprender mais do Senhor. Então, é muito forte, porque em algumas lives que teve, algumas perguntas surgiram: por que vocês não ficam? Porque vocês têm que vir, né? Tem que voltar. E aí aquilo aperta o coração, por isso que a gente ficou mais tempo, porque não há como retroceder diante da necessidade. E a gente vê a graça de Deus, a mão de Deus, salvando pessoas que a gente nem imagina como é. Não imagina, não tem noção. Só quem já foi lá, só quem já viu, só quem já é que sente essa necessidade. Amém? Pode passar o slide. Deus tem feito coisa extraordinária aí na comunidade. Vai ter um slide falando sobre o que nós fizemos no período que estávamos parados por causa da pandemia, mas Deus fez coisa linda nesse lugar, mesmo sem a presença dos missionários, né? Amém. Deus continuou salvando vidas ali em Cacuri. E Aí, até no último momento que estávamos lá em Cacuri, vidas foram alcançadas com o projeto missionário que foi feito, né? E aí nós temos nesse slide a comunidade Vila Dedé. Como eu falei, é a maior comunidade onde nós estávamos trabalhando. Tem média de 36 famílias. E já tinha os cultos, que era feito no casarão. Lá, na maioria das comunidades, tem um casarão todo aberto, só tem cobertura e o assoalho, né? E lá é um espaço livre para toda a comunidade. E os irmãos
decidiram que seria lá o local de encontro para cultuar o Senhor. Ainda não se tem igreja construída. Deu início, mas ainda está nesse processo. Aí tivemos, nós lá em Vila Dedé, nós temos culto, trabalho com crianças. Começamos, depois que chegamos lá, começamos o trabalho com as mulheres, culto de oração com as mulheres, onde tanto as irmãs que já tinham se convertido, quanto mulheres que ainda não tinham se convertido, estão participando. Para nós termos noção de como esse povo tem desejo de aprender do Evangelho, na escola bíblica, nós não temos participação somente dos irmãos crentes, temos presença de outras mulheres que são católicas, mas que têm o desejo de aprender. Elas prestam muita atenção, no culto também tem presença de muitas pessoas não crentes, e ali eles mostram a sede que ele tem de conhecimento pelo Evangelho, para conhecer Jesus Cristo. E Deus tem feito maravilhas ali naquele local, e já através das mulheres, né, que começamos o culto, a Valdete começou o culto com as mulheres, e algumas irmãs deram continuidade, né? Elas não pararam, deram continuidade. Com o trabalho com as crianças, já tinha iniciado antes da pandemia, mas sem a presença dos missionários, 3 jovens também deram continuidade com o trabalho. Elas receberam um livrinho da missão Asas de Socorro, de como se trabalhar com criança, e elas, por conta própria, pegaram aquele livro, começaram a ler, começaram a estudar e começaram a reunir as crianças, e esse trabalho com criança não parou e só está aumentando a quantidade de crianças. Essa última foto, da parte de baixo, é de um jovem chamado Lucas, e a história desse jovem é muito linda, como de muitas outras, né? Mas se nós formos falar cada história, cada coisa que Deus fez lá, a gente vai passar aqui um bom tempo, né? Mas de forma específica, esse jovem de 14 anos, ele começou a ouvir a pregação do Evangelho, ele tem Bíblia em casa, é um jovem muito inteligente, ele gosta muito de ler. Quando nós começamos a dar aula de violão, ele foi um dos primeiros que se inscreveu para tocar violão, já pediu para o pai comprar o violão, o pai comprou, e ele é um dos alunos bem ativo, foi um dos que mais se desenvolveram na aula de violão, mas mesmo assim ele querendo aprender do Evangelho, ele tem sede de aprender do Evangelho, porém a família impedia de que ele pudesse estar participando dos cultos, principalmente o pai. O pai até chegou a falar: se você se converter, se você se passar para a lei dos crentes, você vai ser expulso de casa. E a gente pensou: meu Deus do céu, e agora, como nós vamos tratar esse caso, né? Que a Bíblia diz que o filho deve honrar o pai, mas também a Bíblia diz que aquele que amar mais o pai ou a mãe não será digno de Jesus Cristo, né? E ali nós tivemos um certo acompanhamento com ele. Disse: calma, vamos esperar o momento certo, vamos orar pelos seus pais. Mas teve um culto, justamente culto de comemoração do Dia dos Pais. Reunimos toda a comunidade, o pai dele veio, mas assim que concluiu o culto ele foi-se embora, e o rapaz ficou, que a avó dele, a irmã Creuza, uma irmã também muito dedicada lá no trabalho, ficou com a sua avó. Aí ele disse: não, vai ser agora, nesse momento. Ele chegou para a gente e estava falando que estava lendo a Bíblia e encontrou lá um texto dizendo que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. E ele disse: não, precisa ser hoje, independente do que aconteça, não importa o que o meu pai vai fazer, mas eu preciso aceitar o Senhor hoje. Então, ali no final daquele culto de comemoração do Dia dos Pais, ele veio e conversou conosco e entregou a sua vida ao Senhor. Foi uma coisa muito linda, muito maravilhosa. E ali do lado é justamente a avó dele, que agora está sendo a sua mãe na fé, a sua tia também, a Rainha, está acompanhando ela também. E esse rapaz tem demonstrado um desejo intenso de aprender mais de Jesus Cristo. E nele nós enxergamos um futuro líder dessa comunidade, né? Pode passar o próximo slide. As Amém. aulas de violão. Aí nós temos as aulas de violão, né? Que foi um início muito bom. Começamos em uma média com 13 alunos,
estudo bíblico nas casas e os cultos à noite. Ali foi o início da construção da igreja congregacional em Vila Dedé, né? Ali é o alicerce, que para nós aqui é pedra, né? Pedra, cimento. Lá é toco, né? É muito lindo. Ele é cavado o buraco e colocado os tocos. E é muito grande. Esse templo aí é muito grande, que além da igreja, do templo, atrás tem casas para missionários, futuros missionários que irão para lá, para ficar, e salas para crianças. É um centro multifuncional muito grande, muito bonito. Mas agora parou, né? Agora está só desse jeitinho aí, tá bom? E para a construção dessa igreja, o Eduardo nos incentivou a divulgar também com relação a esse trabalho da construção, porque está tendo total apoio da MEAP, que a MEAP trabalha na questão de desenvolvimento de comunidade e também ajuda o missionário a construir templo, consegue as embarcações para os missionários, ela auxilia o missionário, né? Aí conseguiu esse terreno, foi doação de um morador de lá, para nós termos noção de como Deus é maravilhoso, de como Ele faz. A dona desse terreno, até então, nessa época, a família toda era católica e ela era uma das dirigentes da Igreja Católica. E mesmo assim, ela abriu o coração, Deus abriu o coração dela para que doasse esse espaço aí, esse terreno, um terreno grande, um terreno muito bom. E já está sendo construída, já deu início, né? Porém, com todas as dificuldades desse ano passado, a MEAP não conseguiu o recurso para concluir. Então, o recurso que se tem é para dar início à construção, vai fazer a igreja, para a gente ter um pouco de noção de fundo. Essa igreja vai ter em média de 43 metros. Então, a primeira parte vai ser o templo. No meio vai ser um espaço aberto para se trabalhar com criança, vai ter salas, vai ter banheiro, sala para criança. E no final, na parte final, é que tem a casa para os missionários, né? Então, a MEAP, no momento, só está com recurso somente de fazer o templo e as salas para criança. Não vai ter como construir o final, a casa dos missionários. E os missionários necessitam, porque quando nós descemos o rio, ou ficamos no barco, ou ficamos na casa de algum irmão, ou ficamos em escola, ou em algum outro lugar, e nós não temos local fixo nas comunidades, né? Então, que os irmãos possam estar orando para que Deus levante mais mantenedores, para que possa concluir toda essa construção, que vai ser de grande ajuda, não somente para os missionários que vão ficar em Vila Dedé, mas para alcançar as comunidades ao redor, porque cada comunidade base vai ficar responsável para alcançar as comunidades vizinhas. Cada missionário vai ter a responsabilidade de alcançar 3, 4 ou 5 comunidades, dependendo do tamanho da região ali, né? Amém. Só lembrando que a Tonha, que ele falou que ministrava lá na capela, ela hoje, aqui doou o terreno, ela é salva em Cristo Jesus. Ela entregou a vida para Jesus, tá? Só lembrando. E o seu esposo também, né? Seu esposo também. Agora, no final de janeiro, no projeto missionário, ele também se decidiu para Jesus, né? Pode passar, queridos. Deus tem feito coisa Aí linda, chega, né? O quê? A pandemia. Tá? Chegou a pandemia e o que nós fizemos durante a pandemia? A princípio, a gente ficou sem acreditar, acredito que todos, né? O trabalho estava indo muito bem, estava assim, bem no ritmo, bem assim, que a gente estava bem dedicado mesmo. Aí vem a pandemia e a gente teve que ficar em casa. Mas aí a gente se reuniu enquanto equipe e pedindo orientação ao Senhor. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer agora? Aqueles irmãos ali nas comunidades, sem a gente estar lá, como vai ser? A gente não sabia ainda que eles já estavam se reunindo lá, que não tinha chegado. Lá era o melhor lugar do mundo para estar, porque não chegou vírus nenhum lá. E eles continuavam se reunindo, cultuando a Deus sem a gente, sem os missionários, né? E aí, Deus e seus caminhos lindos, né? E a gente apareceu a ideia de escrevermos cartas para cada família que já tinha se decidido para Jesus. E junto com essas cartas, nós mandamos
o cartãozinho do céu, nesse cartãozinho do céu, que é também enviado pela outra missão, que é a missão do céu, tem a Bíblia falada para aqueles que não leem ainda. E eles escutam. Não leem, mas escutam. Então, esse cartãozinho do céu foi enviado junto com as cartas nos radinhos. Colocava o cartãozinho do céu dentro do radinho e lá eles ligavam e escutavam o Evangelho, escutavam as mensagens. Além da Bíblia falada, nós gravamos mensagens, sermões de encorajamento, incentivando para eles não desistir, de perseverança, para que eles pudessem ouvir a voz da gente, né, lá. E aí foi muito lindo que quando a gente voltou, após, quando foi liberado, a MEAP liberou para a gente voltar, aí eles só falavam nessas cartas, né, nas mensagens, que vocês não esqueceram da gente. Então, foi lindo. E quando a gente chegou lá, eles diziam, eu não vi a hora de vocês voltarem. Ou seja, eles sentiam, como uma proteção pela equipe, mas era a falta da palavra do Senhor que eles sentiam, né? Teve um momento, agora eu acabei lembrando, teve um momento quando nós estávamos todos em casa, não podia descer para as comunidades, aí mais uma vez o senhor Antônio Olavo chegou lá em casa para nos visitar e querendo, não, vocês precisam descer para lá, vocês têm que ir para lá porque nós estamos lá só, não tem ninguém que vá lá pregar o Evangelho. E não tinha permissão, o Estado estava fechado, a CESAI, que é o órgão responsável pela saúde indígena, não permitia ninguém descer para lá. Aí ele falou que no local onde nós morávamos, na base da missão da MEAP, fica um pouco afastado da cidade e se continuasse caminhando ia pegar o rio do outro lado. O rio faz uma volta, né? Pegava o rio do outro lado. Aí o senhor Antônio Olavo, não, se preciso for, a gente faz um abaixo-assinado, junta todo mundo, faz um abaixo-assinado para vocês poderem descer para lá. Ou senão a gente pega vocês aqui e sai carregando para pegar o rio ali do outro lado para vocês irem para a comunidade. Foi uma coisa assim muito impactante para a gente. E mesmo assim, quando o vírus chegou lá, acabou atingindo 25 pessoas nessa aldeia Cacuri, e o templo já estava formado, né, com paredes, com assoalho, e o templo serviu justamente como local de isolamento para os irmãos. A CESAI esteve presente, cuidou daqueles irmãos lá. Vila Dedé, louvado seja Deus, ninguém foi infectado, por incrível que pareça, ninguém foi infectado ali, aqueles irmãos, e louvado seja Deus que ninguém naquela região teve, exceto um senhorzinho que de muita idade chegou a falecer, mas louvado seja Deus que na primeira onda ninguém teve prejuízo maior, né? Amém. Aí também foi enviado cestas básicas, né, que foi uma parceria com a Asa de Socorro, Missão, MEAP e a Pátria Voluntária, não foi isso? Bom, também tivemos uma participação, um programa na rádio da cidade, né, lá em Pauini, que lá não tem um trabalho congregacional, e Deus abriu essa oportunidade aí para a gente, todas as quartas-feiras, fazer o programa lá, levando mensagem ao pessoal da cidade. Podem passar. Pronto, instalação de caixas d'água na comunidade. Esse é um projeto do Asas de Socorro, que o Asas de Socorro tanto ajuda no deslocamento de missionários, que eles trabalham com aviões, né, aqueles aviões pequenos. Tem um hidroavião que pousa na água, tem outro também menor, monomotor, e também trabalha na área social. E o Asas de Socorro já se reunia nessa área do Médio Purus. Eles buscam alcançar 33 comunidades, e é justamente a região responsável pela base de Pauini, onde está o Eduardo e a Donária, e começou a trabalhar com os líderes das comunidades, teve encontro com alguns das comunidades e perguntaram qual a maior necessidade que eles tinham. Ele tinha projeto para trabalhar com abastecimento de água e com a coleta de lixo, o meio ambiente, essa parte toda. E os comunitários decidiram
que seria melhor o trabalho com abastecimento de água, né? Porque todas as comunidades não têm poço artesiano, ou eles bebem água da chuva quando chovem, ou de algum igarapé, que são águas mais claras, mas também é contaminada, ou aquelas que nem tem água da chuva e nem tem o igarapé próximo, bebe diretamente do rio Purus. E o rio Purus, uma das características dele é que é muito suja, tem muito barro, uma água muito amarelada justamente por conta do barro. E isso acaba causando doença, tanto em criança quanto adultos, né? E a gente percebe isso, que as crianças são muito magras, não têm um bom desenvolvimento, tanto fisicamente quanto na sua escolaridade, e decidiram trabalhar justamente com abastecimento de água. No momento que nós fomos para Manaus, no momento da pandemia, aí a diretora do Asa de Socorro aproveitou o momento e contratou o rapaz para dar o curso da instalação desses filtros. O sistema é somente uma caixa d'água, um filtro grande, que é esse verde que estamos vendo aí no slide, uma bomba e uma placa solar. Aí eles nos deram a capacitação e começamos a desenvolver em novembro. Todo o projeto é para alcançar 33 comunidades. E com isso, com essa parceria, a MEAP ali consegue entrar com mais facilidade nas comunidades, né? É tanto que, mais na frente, quando nós chegarmos no projeto missionário, vamos ter um grande resultado, e nós temos a certeza que, primeiro, foi Deus que abriu as portas para o Evangelho, isso de fato é verdade, mas esse projeto de Asas do Socorro, em parceria com a MEAP, também foi de grande ajuda. E muitos ficaram alegres porque agora tem uma água tratada, uma água potável, de boa qualidade. Pode passar. E aí foi o segundo projeto missionário entre os ribeirinhos. Amém. Então, como eu já estava falando com relação às instalações das caixas d'água, né, que eles bebiam água direto do rio Purus. Com esses filtros, é puxada a água do rio Purus até as comunidades, e a água é tratada, é filtrada. E eles bebem água potável. Com essa ação aí, foi uma porta para que o Evangelho entrasse em algumas comunidades que a gente ainda não trabalhava. Aí chega o projeto missionário, né, que houve agora em janeiro. E esse projeto missionário, a primeira comunidade que nós fomos, que foi instalada a caixa d'água, durante o projeto, várias pessoas entregaram a vida para Jesus, né? Claro que não foi pelas ações da caixa d'água. Isso aí foi uma porta, né, de entrada para o Evangelho. E durante o projeto lá, durante as pregações, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu não sei se vocês estão observando, todo mundo ali está vestido de calça, camisa, dá para ver que está de meia, né? Isso é muito quente, gente. O clima lá é muito quente, é abafado, muito quente mesmo. E a gente tem que estar assim. Por quê? Porque tem muito mosquito. Esses mosquitos, né, um deles é a muriçoca da gente aqui, que lá tem outro nome, é carapanã. E eles são mais agressivos. Eles mordem você por cima da roupa. E ele morde e coça. Mas tudo bem, esse não é nem tão, mas, além de ser muito. Mas tem um pequenininho chamado pium. E esse pium, ele morde você, que se alimenta do sangue de você, e coça muito, e fica uma manchinha preta. Fica uma vermelha, e depois sai a vermelha e fica uma manchinha preta. E para quem é alérgico, porque devido a ele coçar muito, você fica todo arranhado, todo coçado. Então, você não tem o que fazer. Ou você fica todo protegido de meia, calça, camisas de mangas longas, ou você fica sem essa roupa, mas à mercê dos mosquitos, dos insetos lá mordendo. E no projeto missionário, muita gente ficou assim, a gente já está acostumado, né, adaptado a isso aí. E muita gente ficou cheio de caroço, cheio de pinto, tudo todo marcado. Nem os antialérgicos estavam ajudando. Então, mas mesmo assim,
Todo mundo agradecendo a Deus pela oportunidade, porque o projeto foi para somar, né, junto com as comunidades lá ribeirinhas. Aí eles fizeram muitas ações, todo mundo sabe como é, né, o projeto missionário, e eles foram bênção porque aumentou o trabalho lá, que a gente voltou com o coração apertado também por causa disso, devido à quantidade mínima de missionários, aumentou, mas Deus está no controle de todas as coisas. E aí, como a Valdete estava falando, né, nós voltamos com o coração apertado, louvando a Deus pelo que Ele fez nesse projeto, em todo esse período, em todo esse ano, mas com o coração apertado por conta da equipe de missionários lá, né? Hoje, quando estávamos lá, a equipe era formada pelo casal Eduardo e Donária, o Jaime e a Cilane, o Daniel e a Neide, lá de Igaraçu. Eles também participaram do CPMA, passaram um ano, mas agora desejaram voltar para passar 4 anos, e nós 2, né? Só que o que acontece? Como eu falei, nós estávamos trabalhando em 3 regiões: Vila Dedé, Cacuri e na região de Estirão e Humaitá. Com esse projeto missionário, nós fomos trabalhar em 10 comunidades. E dessas 10 comunidades, tiveram conversões em 8 comunidades. Então, nós voltamos de lá só vai ficar 3 casais, e agora, se o trabalho já era dificílimo, com 3 comunidades, imagina agora com 8, que todos se converteram. E Deus fez assim coisa maravilhosa, meus irmãos. Comunidades que eram fechadas para o evangelismo, fechadas para o evangelho. Nós tínhamos trânsito livre, eram nossos amigos, a gente ia lá, brincava, eles gostam muito de futebol, tinha livre acesso para chegar lá e passar o dia por lá. Mas, com relação ao evangelismo, eles são muito fechados, e Deus nos presenteou com isso. 8 comunidades, tanto crianças, adultos e idosos se converteram, ansiosos pelo evangelho, mas a nossa equipe ainda é pequena. O Eduardo e a Donária são o casal líder, então ele não tem tanta liberdade para descer para as comunidades. Eles ficam mais na cidade, tomando conta das questões burocráticas, e das comunidades onde nós trabalhamos até a cidade, descendo o rio com aquele barquinho que nós mostramos, descendo o rio são em média de 6 horas de viagem, subindo o rio contra a correnteza são em média de 10 horas de viagem. Então, há essa barreira com relação à localização, com relação a combustível, com relação agora à quantidade de pessoas que foram alcançadas e carecem de acompanhamento, porque o evangelho foi lançado, a semente foi lançada, e a nossa preocupação é para que o diabo não tire isso do coração dos irmãos, né? E nós voltamos com essa preocupação, uma quantidade de pessoas tão grande para ser acompanhada, para ser discipulada, e a equipe está muito pequena. Nesse momento, o estado do Amazonas está totalmente fechado, ninguém pode entrar ou sair das cidades. Teve um momento, há média de 15 dias, 20 dias atrás, a cidade tinha sido fechada até mesmo para os moradores das comunidades, e eles necessitam ir para a cidade, tanto para tirar o seu auxílio, quanto para fazer as compras mensais. E mesmo assim, por esse período, aí em média de 20 dias, até mesmo a cidade foi fechada para os comunitários. Então, os nossos missionários, o casal que ficou lá, o casal Daniel e Neide, e o Cilane e o Jaime, eles não podem descer para as comunidades. E onde também voltamos a trabalhar com as cartas, né? No primeiro momento que alguém puder ir para as comunidades, porque o nosso comandante, ele é natural de lá, ele foi morador da Vila Dedé, hoje mora na cidade, mas ele tem família lá, ele tem filhos lá, tem trabalho lá, então, assim, sempre quando ele pode, tem essa liberdade de ir lá, ele leva essa carta, leva os rádios, chega essas informações para os irmãos de alguma forma através do nosso comandante lá. Então, o nosso pedido também aos irmãos é justamente: orem para que Deus conserve a palavra do Evangelho no coração desses irmãos, e que Deus mova os meios legais, e os quais a gente não tem como fazer,
para que os missionários tenham a oportunidade de descer às comunidades, visitar, porque desde que terminou o projeto missionário, dia 22 de janeiro, nenhum outro missionário desceu para as comunidades. Então, só Deus mesmo para conservar o coração desses irmãos firme no Evangelho. Essa igreja congregacional em Cacuri, ó, quando ela está linda, aí já está concluída, né? Quase concluída. Faltam só alguns detalhes. Pode passar, querido. Ok. É outra coisa que aperta o nosso coração. Eu coloquei esse mapa aí, no slide está pequeno, mas só para os irmãos terem uma certa noção. Na extremidade da sua esquerda está a cidade de Pauini, bem na extremidade da foto. Na outra ponta da foto está a cidade de Lábrea, é a cidade mais vizinha, a mais próxima de Pauini, descendo o rio. Para nós termos uma noção, em linha reta são em média de 270 quilômetros, mas por causa do rio são 1.170 quilômetros. O barco de viagem mais rápido, ele leva 2 dias para chegar em Lábrea. Subindo o rio, com o rio cheio, são 2 dias e meio. Com o rio baixo, são 3 dias. Isso aí para nós termos uma noção de como é a realidade no Amazonas, né? O quanto é difícil com relação à viagem. Pronto, temos 2 dias e meio de viagem, descendo de Pauini a Lábrea. Se nós imaginarmos ali o meio do mapa, e no meio do mapa nós imaginássemos a metade do caminho, se encontra uma comunidade chamada Várzea Grande. E é um desejo da MEAP plantar um polo, uma base missionária também para alcançar aquela região. E 2 vezes nós fomos até a cidade de Lábrea para ter um encontro com a MEAP. A MEAP também nos concedeu alguns cursos que era para ser aplicado no trabalho lá em Pauini. E quando nós tivemos essa notícia de que a MEAP está com esse desejo de abrir o polo lá na Várzea Grande, que nesse mesmo barco que leva 2 dias para chegar em Lábrea, para chegar em Várzea Grande, são 12 horas de viagem descendo o rio. Nós saímos de Pauini 8 horas da manhã, nós passamos lá 8 horas da noite. E a MEAP falou que, o diretor de lá do Amazonas falou que a MEAP tem um recurso para construir a igreja, tem um recurso para construir a casa do missionário, tem um recurso para conseguir as embarcações que precisa, mas o que está faltando é justamente o missionário. E a gente ficou como quem sonha, né? E vamos orar a Deus, ver se o que Ele tem para nós, ver se Deus confirme em nossos corações para nós irmos para lá, porque, como eu falei, a base de Pauini, ela está responsável para alcançar essa média de 33 comunidades, que é aproximadamente um pouco abaixo da metade do rio. Tem uma equipe subindo o rio de Lábrea, no sentido Pauini, mas no momento só tem um casal subindo o rio. E a base de Pauini descendo o rio, e para, durante uma média de 10 anos, tentar alcançar essas 33 comunidades. E, como eu falei, hoje só temos 2 casais para fazer isso. E aí eu gostaria de colocar mais uma vez para os irmãos esse pedido de oração, para que Deus levante trabalhadores para essa missão. O Senhor disse que os campos já estão prontos para que pudesse ser colhido. E devemos rogar ao Senhor da Seara para que Ele envie trabalhadores, porque a Seara é muito grande. A região amazônica é uma das regiões menos evangelizadas do nosso Brasil. Tem muitas comunidades sem a presença do Evangelho. Só nesse Rio Purus temos uma média de 1.200 comunidades sem a presença de missionários. Então, que os irmãos possam estar orando para que Deus levante pessoas. Como eu falei sobre os desafios da região amazônica, distanciamento, combustível, que lá o valor é muito alto, o combustível lá é muito alto, o gás de cozinha é muito, muito caro. Mas eu peço aos irmãos que possam estar orando por recursos,
Isso nós temos que orar, sim, a Igreja do Senhor tem que orar, sim. Mas o que eu peço aos irmãos, que orem ao Senhor para que enviem missionários. Nós temos aí o CPMA, né, foi o curso que nós fizemos, curso de preparação da nossa denominação. Vai começar uma nova turma, agora, eu acho que agora no mês de março, final de fevereiro, início de março. Ainda dá tempo dos irmãos aí, quem sentiu o desejo de fazer esse curso, fazer, conhecer um pouco sobre missões, e aquele que desejar doar um tempo da sua vida, seja 6 meses, seja 1 ano, para você dedicar a sua vida em missões nessa região. O CPMA abriu um leque de oportunidades, né? Não tem somente o Amazonas, mas tem os quilombola, tem os sertanejos, tem a Bolívia, tem a região centro-oeste. Mas o que eu peço aos irmãos que possam experimentar pelo menos 6 meses de suas vidas no campo missionário, e vocês vão ver o quanto Deus é gracioso, o que Ele faz no meio de pessoas que sentem o desejo de conhecer a Jesus Cristo. Nós fomos simplesmente com o desejo de conhecer, passar 1 ano de forma integral, conhecer um pouco mais de missões, e lá Deus falou de forma clara, falou de o quanto Ele é poderoso com aqueles que têm o desejo de ouvir o Evangelho. Foi por isso que eu li esses versículos de Romanos, capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Além de Pauini, precisa muito de missionário. Tanto nas comunidades, como também na cidade, que não temos igreja congregacional na cidade. Então, que os irmãos possam estar orando nesse sentido, por recursos, mas principalmente por pessoas que sintam o desejo de ir servir ao Senhor, servir a igreja do Senhor nessa localidade. Porque o campo é grande, a seara é grande, e são poucos aqueles que querem ir trabalhar, né? Então, nesse momento, temos só que agradecer, primeiramente, a Deus, pelo que Ele fez conosco, fez na nossa vida, fez naquelas comunidades, e a gente teve o privilégio de vivenciar tudo isso. Mas também queremos agradecer a nossa igreja, primeira igreja, que foram conosco em orações. Sempre algum dos irmãos ligava para a gente, mandava uma mensagem, o pastor sempre entrava em contato com a gente. Alguns irmãos de departamento, queremos agradecer os departamentos que nos apoiaram também. O DEM, a gente vai citar alguns aqui. O DEM, o Departamento Feminino, o Departamento de Homens, aos irmãos em geral. Toda a primeira igreja congregacional, a gente quer agradecer aqui. Vocês não foram com a gente, mas foram em oração, eu tenho certeza disso, né? E nós sentia isso, a gente sentia isso, e Deus abençoe a cada um, que Deus possa recompensar a cada um, por cada oração, por cada ajuda financeira que tem que se falar assim, né? E ao Dom, né, a MEAP, que a gente estava lá direto com eles, também o Asa de Socorros, que é de grande apoio lá. Não existe o trabalho em Pauini sozinho. Ele precisa ter parcerias, ele precisa ter pessoas orando, ele precisa ter pessoas ajudando em todos os sentidos. Então, o nosso agradecimento a toda a igreja aqui, nossa igreja aqui em Cruz das Armas, tá bom? Pode passar, queridos. E aí eu quero queremos terminar agradecendo também e dizendo uma coisa. Por que foi que a gente voltou? Por que a gente não ficou lá? A gente queria voltar e queria ficar, né? Diante do que tem para fazer lá. Como o coração ficou. O coração ficou. A gente voltou, primeiro, para que a gente reencontre a família. Em meio a essa pandemia, tinha momentos que a gente ficava, meu Deus, vai até onde a gente não pode ir, cuida da família, cuida da nossa igreja, cuida dos nossos pastores, de todo mundo. Acho que a gente não podia estar aqui, mas a gente podia estar invocando ao Senhor esse cuidado. E também para que a gente possa resolver 2 questões. A questão do meu trabalho, que
antes a gente foi para lá, eu pedi licença para trato de interesse particular sem remuneração. Joel para concluir o seminário. Aí você pode perguntar, por que não concluiu lá? Lá não tem internet, não? Tem, mas não funciona. Não funciona, né? É muito escasso a qualidade da internet lá. Então, ele termina o seminário esse ano, acreditamos, né, Joel, que vai dar para terminar esse ano. E durante esse ano a gente vai estar aí orando para que Deus faça a vontade dele na vida da gente para o retorno lá em Pauini. Porque não dá para ficar, né, Joel? Orando pelo Tem nosso... muita coisa para fazer aqui. Muita coisa. Muita. Mas lá também tem. Lá também tem muita coisa. Orando para que o Senhor cada vez mais confirme, né? Esse período que nós voltamos. Orando para que o Senhor cada vez mais confirme, conseguir mais parceiros, mais irmãos que possam ir conosco, tanto orando quanto contribuindo, mas principalmente, isso eu coloquei um desafio para mim mesmo, conseguir aí pelo menos mais 5 pessoas, 5 casais, para que possa estar indo conosco também, para que possa estar ajudando nos trabalhos missionários lá naquela região. Então, que os irmãos possam estar orando por isso também, né? Para que mais pessoas possam ir. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Continue orando por nós. Não esqueçam de nós, não, né? E que Deus possa estar retribuindo a cada um, em nome de Jesus.